É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Lucy se levantou da mesa e olhou com tristeza para a foto na moldura de madeira. A mulher suspirou de tristeza ao olhar para a foto de seu filho morto, Anthony, e quis ir até a cozinha para ferver a chaleira, mas de repente mudou de ideia. Em vez disso, Lucy foi até o quarto de Anthony, que nem ela nem seu marido haviam limpado desde a morte do filho. A mulher mais velha abriu a porta e olhou em volta. Ela atravessou a sala e sentou-se à mesa do computador. Um cubo de Rubik chamou sua atenção. A proprietária pegou o cubo em suas mãos e olhou para ele pensativamente. Lucy ainda não sabia que o dia que passaria naquela sala mudaria a vida dela e do marido quando eles descobrissem a mensagem chocante. Ela virou o brinquedo algumas vezes e de repente se viu imersa em seu passado. Lucy havia nascido no campo e sempre sonhou em se afastar dele. Mesmo quando criança, ela havia prometido a si mesma que, assim que terminasse a escola, se mudaria para a cidade grande. E, quando criança, ela se esforçou muito para realizar seu desejo. Para isso, ela estudava muito na escola, enquanto seus colegas tentavam sair de casa às escondidas para passear. E Lucy, graças ao seu sonho, se formou na escola com uma medalha de ouro. Em seguida, ingressou no Instituto Pedagógico de Moscou. A garota entendeu perfeitamente, estudando no primeiro ano, que um desejo não é suficiente para ficar e viver na metrópole. Lucy percebeu que, depois de se formar no instituto, teria de alugar um apartamento para não voltar para a aldeia ou se casar com sucesso com um rapaz que morasse na cidade. E a garota conheceu um homem que era moscovita. Lucy já havia terminado seu primeiro ano e estava prestes a voltar para casa para as férias de verão. E ela decidiu dar uma volta na calçada antes de ir embora. A garota caminhou pensando em como passaria seu tempo na aldeia. Ela estava tão pensativa que não notou um jovem que estava lendo algo no quadro de avisos. Lucy empurrou o rapaz e parou imediatamente. A garota olhou para o homem com surpresa e disse hesitante: "Eu não o machuquei?" Com sua aparência sedutora, seria melhor se eu estivesse machucado, disse o estranho com um sorriso. Não seja esperto com sua aparência. Quem o fez pensar mal de si mesmo? O homem sorriu de surpresa. Tem uma aparência muito comum, um nariz de batata e muitas tranças, disse a garota, que se sentia muito constrangida com sua aparência, com tristeza. Quando estava na escola, muitas vezes ouvia seus colegas a chamarem de "o patinho feio" ou pelas costas. Você não deveria se sentir assim em relação a si mesma. Suas sardas combinam com você. E seu nariz não é uma batata, mas um pouco arrebitado, o que também é muito bonito, respondeu o jovem e imediatamente estendeu a mão. Meu nome é John. Vamos nos conhecer melhor. E vou logo avisando que não mordo e você não precisa ter medo de mim. Eu sou a Lucy. Na verdade, eu nem estava com medo, mas obrigada pelo aviso, foi interessante ouvir isso no início de nos conhecermos. Você é uma garota muito bonita, e não negue isso. Estou muito, muito feliz por você ter me empurrado e não outro cara. Explico por que digo isso, porque se você tivesse empurrado outro cara, eu não teria tido a chance de conhecê-la. Agora que estamos conversando, vamos dar uma volta e me contar tudo sobre você. Gostaria de sugerir que mudássemos logo para o você, pois não gosto de gritar, disse John. A garota acenou com a cabeça em resposta. Os jovens continuaram sua caminhada juntos. Com um novo conhecido, Lucy soube que o homem tinha 27 anos, era solteiro e morava com a mãe em um apartamento de 2 cômodos. Ele trabalha como programador em uma pequena empresa. Gosta de nadar na piscina e, ocasionalmente, vai ao hipódromo. Depois de algum tempo, Lucy disse que tinha de ir para o albergue e John a dispensou. Antes de sair, John pediu a Lucy seu número de telefone e prometeu ligar para ela ainda hoje. A garota sorriu em resposta e foi para o quarto. O casal começou a se encontrar a partir daquele dia, mas logo Valentina teve de deixar Washington, pois as férias de verão estavam começando. John implorou para que a moça ficasse na cidade, mas ela se recusou, explicando ao jovem que seus pais entenderiam mal no dia da partida. O homem, de pé na plataforma,
propôs casamento à moça e, ao mesmo tempo, estendeu-lhe uma bela aliança. Naquele mesmo dia, o casal se beijou pela primeira vez. Lucy aceitou a proposta de John com consentimento. Sentada na carruagem, ela pensou que agora era uma noiva e ficou feliz em perceber isso. A garota partiu com relutância, pois sua pessoa favorita permanecia em Moscou e ela já tinha certeza de seus sentimentos. Assim que Lucy chegou à cidade, ela imediatamente informou aos pais que tinha um noivo. Sua mãe e seu pai receberam a notícia com alegria e, em resposta, desejaram felicidade à filha. As férias de verão passaram voando e Lucy retornou a Washington, onde foi recebida por John. O jovem abraçou a moça na plataforma e a beijou nos lábios. Em seguida, o homem disse: hoje você precisa descansar depois da viagem, por isso vou acompanhá-la até o dormitório. Mas amanhã você deve se preparar para ir à minha casa. Vou apresentá-la à minha mãe. Eu o aviso que ela é uma pessoa difícil, portanto, esteja preparado para tudo. Gostaria que você não tivesse dito isso. Estou começando a ficar com medo. Por que não esperamos para conhecê-la, já que ainda temos tempo? Por que você teria medo? Eu estarei aqui com você. E posso lhe garantir que minha mãe não morde, portanto, não precisa ter medo. Ela é apenas uma pessoa muito pouco convencional, mas você descobrirá quando a conhecer. Tudo ficará bem, não se preocupe. No dia seguinte, John veio buscar a garota e eles foram para casa. Lucy estava muito ansiosa para conhecer sua futura sogra. Antes de entrar no apartamento, ela se olhou criticamente em um pequeno espelho. Em seguida, perguntou ao escolhido como estava sua aparência. O homem respondeu com uma risada e a elogiou, dizendo que ela era sua noiva mais bonita. John abriu a porta com sua chave e convidou o convidado a entrar. Lucy passou timidamente pela soleira da porta e logo uma mulher em um terno preto de negócios caminhou em sua direção. O homem sorriu imediatamente e disse em voz baixa: Mami, aqui está Lucy, eu lhe falei muito sobre ela. Agora vamos nos conhecer melhor. Meu nome é Betty. Sim, filho, você me contou muito sobre ela, mas esqueceu de acrescentar que essa pessoa é uma garota má. Eu não sabia que meu filho tinha um gosto tão ruim. Lucy, ao ouvir isso, engoliu nervosamente e se virou em silêncio para o rapaz. Enquanto isso, o jovem olhava seriamente para a mãe e claramente compreendia cada palavra que ela dizia. Eu lhe pedi para não ser rude. E parece que provamos que você estava certa. Por que está assustando minha noiva na porta? Ela assusta qualquer um com sua aparência. Entendo por que você não quis me mostrar uma foto daquela garota feia. E pelo que entendi, você também a pediu em casamento? Você é um piloto tão rápido. Lembrou-se de dizer a ela que é um amante de saias? Para mim, Lucy é a garota mais bonita do mundo, e eu a amo. E você, mãe, deveria respeitar minhas escolhas. E de que saias femininas você está falando? Presumi que teríamos uma apresentação adequada, não uma discussão desde o início, disse John claramente. Você disse que ela era uma garota do interior. Para onde você vai levá-la depois do casamento? Você acha que eu vou deixá-la ficar conosco? Você não vai esperar, disse a proprietária com severidade e, em seguida, voltou seu olhar para a moça e disse em tom de zombaria: Você decidiu obter uma autorização de residência em Moscou para fazer uma lavagem cerebral no meu filho. Não se iluda, John é um homem apaixonado e em algumas semanas ele esquecerá seu nome. Jesus, em qual brechó você compra suas roupas? É tão do século passado. Lucy sentiu seu rosto ficar vermelho e seus olhos se encherem de lágrimas. A garota se forçou a responder: Você nem me conhece e fala comigo de forma tão rude. Tenho vergonha de seu comportamento na frente de seu filho. Depois dessas palavras, Lucy se virou e saiu do apartamento. Ela desceu as escadas e começou a chorar. A garota não conseguia pensar que poderia ser recebida pela mãe de seu escolhido. Lucy tentou conter as lágrimas, mas não conseguiu, e então sentiu os braços de um homem ao seu redor. Ela afastou as mãos do rosto e viu John, que falou baixinho com ela: Sinto muito pela mamãe. Eu lhe avisei que ela não era uma pessoa fácil. Mamãe exagerou hoje, mas espere que ela mude depois, tudo ficará bem, e você e ela se darão muito bem. Sim, Betty e eu nunca vamos nos dar bem.
Você viu e ouviu exatamente o que ela disse. Eu poderia imaginar todo tipo de coisa, mas ser tão insultante ao conhecê-la. Sua mãe nunca o abençoará para se casar comigo. Então você não precisa de uma bênção. Tudo ficará bem. Na verdade, vamos dar uma volta, ir a um café e sentar lá. Você e eu temos muito a conversar, por exemplo, sobre como vamos nos casar. Não se esqueça de que você é minha noiva e que vamos fazer o pedido de casamento no dia seguinte, disse John e começou a dar beijos carinhosos no rosto da moça. Alguns dias depois, o casal solicitou o casamento no cartório. Lucy iniciou uma conversa com o noivo sobre a mãe dele, mas o escolhido imediatamente mudou o assunto. A moça só podia supor que a futura sogra não queria falar com ela. E essa circunstância a deixou muito desconfortável. Depois de enviar a solicitação, vários dias se passaram. E Lucy abordou o noivo sobre o casamento. Ela perguntou onde o evento seria realizado. John ofereceu à moça que ela mesma escolhesse uma cafeteria. Lucy riu em resposta, depois fez uma cara de pensativa e disse calmamente: entendo que você não queira falar comigo sobre sua mãe, mas agora, por favor, não se esquive da resposta. Beth ainda é tão hostil comigo? Ela não quer me ver novamente? Vou ser sincero, mamãe não quer ter nada a ver com você. Ela até disse que não virá ao casamento. Ela se divorciou do meu pai por causa de seu temperamento. Mesmo que meu pai não esteja mais vivo. O que vamos fazer com você? Não sei o que dizer aos meus pais. Eles vão querer conhecer minha cunhada, e ela nem sequer virá ao casamento. O que vou dizer aos meus pais? Meus pais virão do vilarejo para o casamento. Vou contar para minha sogra e meu sogro, não se preocupe com isso. No momento, temos outras coisas em que pensar. Encontrar um estúdio barato para nos mudarmos. Você sabe que não estou convidando você para morar comigo. Embora você possa se arriscar a morar comigo, mas temo que não dure nem 5 minutos com minha mãe, disse o interlocutor. E não, e eu nem quero me arriscar. Já estou começando a entrar em pânico ao me lembrar do encontro com Beth, disse a garota nervosa, dando de ombros. Eu entendo, mas ela é minha mãe, então, por favor, não fique bravo com ela. Talvez o tempo passe e ela troque a raiva pela piedade. Ela não tem ninguém além de mim, você sabe muito bem que não se pode mudar uma pessoa nessa idade. Posso até dizer que, por causa de seu caráter, ela não tem amigos. Você pode imaginar como a vida dela é difícil? Para mim, é difícil imaginar, porque não sou esse tipo de pessoa. E quando tenho um filho que quer conhecer sua noiva, nunca vou me comportar assim. E não se preocupe, sempre tratarei Beth com respeito. Ela lhe deu a vida e você é a minha felicidade, que eu amo muito. O tempo passou rapidamente e o tão esperado dia do casamento chegou. Não havia muitas pessoas, pois os noivos não tinham muito dinheiro para comemorar o dia solene. Os pais da moça foram ao casamento e ficaram em um hotel. Lucy estava extasiada de felicidade, a única coisa que a ofuscou foi o fato de sua sogra não ter comparecido ao evento. Ela esperava até o fim que Beth viesse parabenizar seu único filho em um evento tão solene, mas não foi o que aconteceu. Imediatamente após o casamento, os recém-casados alugaram um apartamento de um quarto. Lucy se alegrava com sua felicidade. A jovem estava realmente feliz por ter um marido tão maravilhoso, que, contra a opinião de sua mãe, a aceitou e se casou com ela. Um ano se passou após o casamento. Durante esse tempo, Lucy nunca tinha visto sua sogra. John visitou sua mãe e, quando ela começou a conversar com ele sobre sua mãe, ele respondeu que os pais estavam bem. Lucy viu como o escolhido estava preocupado com o fato de sua mãe não conseguir aceitar o fato de que ele havia se casado com uma garota do interior. A jovem até ofereceu a John que fosse falar com Betty com os dois. No entanto, o amante se manifestou: não vejo razão para isso. Mesmo você não significando nada para mim, de que conversa você está falando? Não vamos falar de coisas tristes. O que você vai me dar de comer? Sopa sem carne de novo? Eu já lhe disse várias vezes que vou arrumar um emprego. Como esfregar o chão? Você sabe que não temos dinheiro suficiente para comida. Pelo menos meus pais mandam dinheiro de vez em quando.
Sem emprego. Estude suas matérias no ensino médio. Sobre seus pais o ajudarem, isso foi uma ofensa da minha parte? Eu não peço dinheiro especificamente à minha mãe, ela deve saber que é difícil para nós dois vivermos financeiramente. Quero que minha mãe ofereça sua ajuda de todo o coração. Portanto, lembre-se, não vou implorar. Querida, não estou sugerindo que você procure a Betty, só estou dizendo que ela poderia ter conseguido um emprego para você. Era mais fácil para nós naquela época, pelo menos tínhamos um centavo de sobra, disse ela calmamente. Não estamos mais falando de trabalho. Eu preferiria comer uma sopa sem carne ou até mesmo morrer de fome, mas tenho certeza de que ele não vai roubar minha beleza debaixo do meu nariz. Mais 6 meses se passaram, e então Lucy se sentiu mal. Desde a manhã seguinte, a jovem sentia náuseas, mas não entendia o que a deixava doente. No dia seguinte, a náusea continuou e foi aí que Lucy pensou em uma possível gravidez. Imediatamente após consultar um casal no instituto, ela foi à farmácia, onde comprou um teste de gravidez. Ao chegar em casa, a jovem fez o procedimento necessário. E o teste confirmou a gravidez. Lucy ficou feliz com esse acontecimento, pois sonhava com um bebê. E agora ela estava esperando o marido chegar do trabalho para agradá-lo. Assim que o esposo chegou em casa, a moça abraçou o amante, de forma quase inaudível, contou-lhe sobre a gravidez. John estava extasiado com o fato de que logo se tornaria pai. Depois de ouvir isso, o homem beijou a esposa com ternura e lhe disse que queria compartilhar essa notícia com a mãe dele. Lucy olhou para o marido e disse: bem, ligue para ela e diga que talvez o nascimento do bebê aproxime Betty e eu, porque ela se tornará avó. Você tem razão, vou ligar para ela agora mesmo, por que não vamos até a casa dela e contamos juntos? Não quero arriscar, por que você não faz isso sozinho? Amanhã é seu dia de folga, então vá ver sua mãe. No dia seguinte, Lucy esperou impacientemente que o marido chegasse de sua mãe. A jovem estava preocupada com a forma como Betty receberia a notícia. E foi somente quando John apareceu na casa que ela lhe fez muitas perguntas. O homem abraçou a escolhida e disse: o gelo foi quebrado. Ela me parabenizou e a você também. Mais ainda, ela nos convidou para uma visita. Isso é muito legal. Eu também avisei os meus, eles nos parabenizaram, disse a jovem alegremente. No dia seguinte, porém, aconteceu uma tragédia. O pai de Lucy morreu, atropelado por um motorista bêbado. A jovem e seu marido partiram imediatamente para o vilarejo para o funeral. Lucy estava muito preocupada com a morte do pai e, quando o caixão já estava sendo colocado na sepultura, ela se sentiu mal. Acordou no hospital, mas não conseguiu dormir. Ela acordou no hospital, onde uma enfermeira lhe disse que ela havia perdido a consciência. Lucy perguntou ansiosamente sobre sua gravidez. A mulher de jaleco branco olhou com tristeza para a paciente e disse baixinho: você também perdeu o bebê. Não foi culpa sua. Sei que é insuportavelmente ruim para você agora, mas precisa aguentar firme. Você ainda é jovem e logo estará grávida. Lucy cobriu o rosto com as mãos e chorou, não ouviu a enfermeira sair e seu marido entrar. Seu marido sentou-se na cama, inclinou-se sobre ela e começou a beijar suas mãos com delicadeza. Lucy queria gritar naquele momento, mas havia um nó em sua garganta que ela não conseguia engolir. Passaram-se vários minutos até que a jovem conseguisse se acalmar. John, por sua vez, sentou-se ao lado dela e acariciou os ombros de sua amada. A moça olhou para seu esposo e perguntou baixinho: você me culpa? Que bobagem você disse. Não é culpa de ninguém, você teve um colapso nervoso. E não pense mais nisso. Um pouco de tempo vai passar e você vai engravidar de novo, e até mais de uma vez, eu garanto. Eu amo muito você. Eu também amo você, meu raio de sol. Agora vamos descansar. Alguns dias depois, Lucy recebeu alta do hospital. Em seguida, ela e seu marido partiram para Washington. A jovem estava muito preocupada com a perda do filho. John deu uma boa olhada nele e sugeriu que ela fosse ver a mãe dele. O homem esperava que Betty apoiasse moralmente sua esposa nesse momento difícil. John não recebeu nenhuma objeção da escolhida e ligou para sua mãe. Ele informou a mãe dela que eles queriam ver como ela estava. Betty gentilmente concordou em receber os dois.
Naquela época, a mulher ainda não sabia que Lucy não estava mais grávida. Quando John chegou com a esposa à casa da mãe, o homem chamou a mãe de lado e contou a ela em que circunstâncias a esposa havia perdido o bebê. Beth ouviu o filho e depois disse em voz alta: "Por que não me contou antes? Você escolheu uma mulher que não pode nem mesmo ter um filho. Eu duvidei dela por algum motivo. Mãe, por que está falando tão alto? Eu não contei a você sobre a situação da Lucy de propósito. Ela precisa de apoio agora, e como uma mulher sábia, você deveria apoiá-la moralmente. Encontre as palavras certas, eu lhe peço. Mudei minha atitude em relação ao seu passaporte quando soube da gravidez, mas agora fico com raiva que uma simples garota do interior, que não pode ter um filho, seja tão perseguida", disse a proprietária em voz alta. "Que pessoa odiosa você é." John se virou para falar com sua esposa, enquanto Lucy se aproximava dele. A jovem olhou para a sogra e falou baixinho: "A senhora falou tão alto de propósito para que eu a ouvisse. Você alcançou seu objetivo, eu a ouvi. Mas saiba que suas palavras não me ofendem em nada. Eu poderia lhe dizer muitas coisas, mas não o farei, porque prometi ao seu filho que o respeitaria e faço isso apenas porque prometi. Mas acredite em mim, suas palavras se voltarão contra você. E eu não preciso de seu respeito. Nunca sonhei em ser respeitado pelos camponeses. Espere mais um ano e meu filho não precisará de você." A proprietária foi interrompida por John, que disse: "Mamãe, a senhora está fora de ordem. Lucy é minha esposa e não permitirei que a senhorita a machuque, mesmo que seja minha mãe. Desculpe-me por ter convidado minha esposa para visitá-la, eu esperava que a senhora tivesse mudado, mas eu estava errado. Agora você está destruindo com suas próprias mãos o relacionamento com sua nora, que não fez nada de errado com você pessoalmente." Depois dessas palavras, Juan pegou a esposa pela mão e a puxou para a saída. O homem nem sequer começou a se despedir de sua mãe. Lucy, assim que se viu na rua, começou a chorar. Ela não conseguia entender por que Beth se sentia assim em relação a ela. John estava por perto naquele momento e pediu à esposa que pedisse desculpas à mãe por todas as palavras que havia dito a ela. Lucy, tentando conter os soluços, disse: "Por que ela me tratou assim? É porque eu não nasci em Moscou, mas no campo. Os moradores de vilarejos são diferentes dos moradores da cidade? Eles não são diferentes. Pare de chorar. O mais importante é que estamos juntos. Vamos comprar um bolo e nos animar com alguns doces." O tempo passou devagar. E logo Lucy se formou no ensino médio e conseguiu um emprego na escola como professora de história. Durante todo esse tempo, a jovem não conhecia a mãe de John e tentou não perguntar ao marido sobre ela. E quando recebeu um telefonema de Beth, ela ficou chocada, atendeu e ouviu a voz queixosa da sogra: "Estou doente e não consigo falar com John, ele não atende. Preciso comprar remédios. Chame uma ambulância se a senhora não estiver bem. Só poderei vê-la daqui a 2 horas. E John nem sempre atende porque está ocupado. Devo ir vê-lo?" "Sim, e o mais rápido possível", disse Beth. Lucy estava relutante em ir à casa da mãe de John, mas não tinha escolha. Ela tentou ligar para seu esposo, mas o escolhido não atendeu. A jovem suspirou desanimada e começou a fazer as malas rapidamente. Depois de um tempo, Lucy estava na casa de Beth. A proprietária estava deitada no sofá, demorando-se para explicar à nora o que tinha de preparar para o jantar. A jovem ouviu pacientemente a mãe de John e imaginou mentalmente que teria de ficar ali por um longo tempo. Assim que Beth deu todas as ordens, a moça correu para a farmácia para comprar alguns remédios. No caminho de volta, recebeu uma ligação do marido e perguntou sobre a saúde da mãe. Lucy, em movimento, contou-lhe tudo e pediu que ele viesse o mais rápido possível. John disse que estava a caminho deles. A jovem retornou e imediatamente entregou o remédio à proprietária, e depois foi para a cozinha preparar o jantar. Logo chegou John, que, antes de tudo, estava interessado na saúde da mãe e queria apenas cumprimentar a esposa. "Preciso de ajuda. Hoje liguei para o médico de casa e ele sugeriu que eu fosse ao hospital. E você sabe que eu não gosto de lá, então preciso que você fique aqui até eu melhorar. Sei que estou interferindo em seus planos, mas você precisa me entender também. E filho,
é melhor você dizer à sua namorada que ela viverá aqui de acordo com minhas regras. É claro que viveremos com você. Com sorte, vocês dois provavelmente se tornarão amigos nesse meio tempo. Vou dizer a ela que você me convidou para vir aqui por um tempo. John foi até sua esposa e contou a ela sobre a oferta de sua mãe. O homem pensou que sua esposa ficaria feliz com isso, mas ela não ficou. Lucy, em resposta, apenas suspirou pesadamente, pois não queria viver com a mãe de seu marido, mas entendia que também era impossível deixar uma mulher doente sozinha. No dia seguinte, Lucy acompanhou o marido ao trabalho pela manhã e começou a se arrumar. Ela foi até o espelho e começou a pintar os cílios quando ouviu Betty chamando seu nome. A nora foi até a mulher doente, aproximou-se dela e perguntou: Você me chamou? Sim, se quiser falar com alguém ao telefone, vá até o patamar. Ontem a senhora estava conversando com sua mãe e eu tive que esperar a senhora terminar a conversa, e a hora, aliás, já eram 10 horas da noite, e eu estou caindo de sono a essa hora. Mas eu estava conversando calmamente ainda mais com minha mãe, disse a garota perplexa. Eu tenho minha própria rotina e não vou mudá-la. Estou acostumada a ficar quieta em casa e, se há alguma conversa, é só com a TV, e é aí que eu preciso. Você está dizendo que, se seu filho chamar, eu tenho que ir para a escada também? Não seja bobo. Só estou lhe dizendo que gosto de silêncio, então estou lhe dizendo isso também, disse a proprietária com arrogância. Certo, estou ouvindo. O que mais não devo fazer enquanto morarmos aqui? Perguntou Lucy, mal contendo sua irritação. Ouça o que estou dizendo. Sim, e esqueci de lhe dizer que só como mingau de aveia recém-cozido pela manhã, portanto, amanhã antes do trabalho, respondeu Betty. Lucy sentiu uma onda de indignação tomar conta dela. Afinal de contas, somente na noite passada ela havia perguntado o que cozinhar pela manhã, e então lhe disseram que ela poderia cozinhar à vontade. Então Lucy fritou ovos mexidos. E hoje de manhã já havia uma declaração sobre mingau. A jovem foi para o trabalho de mau humor, imaginando como seria insuportavelmente difícil para ela tolerar todos os tipos de comentários da sogra. Lucy orou mentalmente a Deus para que Betty se recuperasse o mais rápido possível e que ela e o marido voltassem para a casa alugada. A mãe de John estava doente havia 7 dias. Durante esse período, Lucy ouviu muitos comentários cáusticos da velha senhora. No entanto, a garota suportou estoicamente todas as repreensões e não tentou dialogar com a proprietária. Ela foi capaz até mesmo de resistir a uma repreensão mordaz de Betty por não ter conseguido engravidar por tanto tempo. O assunto dos filhos era especialmente doloroso para Lucy, porque, na verdade, ela e o marido não tinham nada. E a jovem já havia sido examinada várias vezes junto com John, mas os médicos disseram que estava tudo bem com sua saúde. Betty ouviu isso de seu filho e a idosa não hesitou em picar a nora. Mais alguns dias se passaram e a mãe de John informou que ele estava se sentindo muito melhor. Para Lucy, essa notícia foi uma alegria, e a jovem respirou aliviada, pois agora o pesadelo de fazer tudo errado e por causa do coto finalmente acabaria. A jovem imediatamente fez as malas e ofereceu ao marido que partisse no mesmo dia. John olhou para sua esposa com surpresa e disse: Vamos viver mais alguns dias. Pareceu-me que você e minha mãe tinham encontrado um ponto em comum. Eu até queria lhe oferecer para morar aqui, assim poderíamos economizar dinheiro. Você parecia pensar que éramos amigos de sua mãe. Não quero mais ser assediada todos os dias. Você pode ficar, mas eu vou embora agora mesmo. Qual é o problema com você? Tudo bem, faremos isso hoje à noite, mas não fique tão nervoso. Não precisamos brigar por nada, disse John, perplexo. Pode não ser nada para você, mas não é nada para mim. Estou cansado de viver aqui. Prometi a você que não causaria problemas com Betty e mantive minha palavra. Sua mãe não ouviu uma palavra do que eu disse, mas acredite, não sou um homem de ferro e minha paciência também pode se esgotar. Tudo bem, se acalme. Esta noite é esta noite. Vamos fazer isso com calma, disse o homem desanimado. O casal voltou para seu apartamento alugado e a vida continuou. Com o passar dos anos, Lucy ainda não conseguia engravidar. Ela sempre olhava para seus alunos e orava mentalmente ao Todo-Poderoso para que lhe desse a chance de ser mãe pelo menos uma vez.
Mas o tempo passou e seu desejo não foi atendido. Valentina recebia várias ligações de sua mãe, que sempre perguntava quando ela lhe daria um neto ou uma neta. Essas conversas a levavam a soluçar. A mulher percebeu que os anos estavam passando e que seu marido estava desesperado porque não tinham filhos e começou a consumir bebidas alcoólicas. E, mais uma vez, quando o marido chegou embriagado, Lucy, com lágrimas nos olhos, disse-me: não posso continuar assim. Por que você está se torturando? Vamos nos divorciar, talvez com outra mulher você tenha uma família decente. Não suporto ver você se empanturrando de bebidas alcoólicas. Já cansei de ouvir sua mãe dizer que não posso lhe dar um herdeiro, e você encontrou consolo em uma garrafa de água branca. Por que não faço o mesmo? Vamos deixar essa conversa ridícula para amanhã, disse o homem, torcendo o rosto e, sem tirar o paletó, sentou-se no sofá. Lucy começou a chorar e percebeu que não era necessário iniciar essa conversa naquele momento, pois seu marido estava em um estado perturbado e não se lembraria de nada amanhã. A mulher decidiu que continuaria a conversa pela manhã. No dia seguinte, Lucy preparou café e sentou-se na cozinha, esperando que o escolhido acordasse. Logo John se levantou e se juntou à sua esposa. O homem, como de costume, pediu desculpas por seu comportamento e se serviu de um copo de leite. Lucy imediatamente sugeriu que ele pedisse o divórcio. O marido esvaziou o copo em 2 goles e disse em voz baixa: que bobagem é essa que você está falando? Que divórcio? Não preciso de nenhuma outra mulher além de você. Eu escolhi você e nunca vou desistir. Sim, não estou escondendo de você que sou viciado em bebida forte e que preciso parar com esse caso. Mas também quero lhe dizer que está na hora de sairmos de férias. Por que não vamos à praia neste verão? O que você acha? Não sei o que dizer. Talvez você esteja certo e precisemos de uma mudança de cenário, pois estamos completamente exaustos. O mar é o mar, mas se você continuar bebendo muito, nossa união honestamente chegará ao fim e nos divorciaremos, porque é impossível viver assim. Um mês depois, o casal foi para o mar, onde se divertiram muito. Lucy, mesmo em Washington, não estava particularmente ansiosa para ir, mas o cônjuge estava ficando sem férias. E logo o casal retornou à capital. Pouco depois, Lucy ficou sabendo de sua gravidez. A mulher não conseguia acreditar que seu desejo havia se tornado realidade. Ela segurava um teste em suas mãos, que mostrava claramente 2 listras azuis. Lucy já estava prevendo que logo se tornaria mãe e seguraria seu bebê nos braços. Assim que seu marido voltou do trabalho, Lucy anunciou discretamente sua gravidez. Ele balançou a cabeça e perguntou por que ela havia decidido fazer isso, e então ela lhe entregou solenemente o teste. John virou o resultado em suas mãos, por algum motivo, sussurrou: "Vi se esse teste for uma mentira. Isso não existe, mas é possível. Corra e compre outro e então você terá 100% de certeza." "Basta comprar outra empresa", disse a mulher feliz. O homem, depois de ouvir o pedido da esposa, apressou-se em atender incondicionalmente. E, literalmente, em 20 minutos ele entregou a prova à esposa. A mulher foi imediatamente ao banheiro, onde fez o procedimento necessário. Logo depois, ela saiu e orgulhosamente lhe entregou um segundo teste, que também mostrava claramente as listras azuis. John ficou indescritivelmente feliz e começou a andar pela sala com a pessoa escolhida. Quando a primeira alegria passou, o chefe da família imediatamente sugeriu à sua esposa que ela deveria deixar o emprego. Lucy olhou para ele intrigada e perguntou: "Por que diabos eu pararia de trabalhar?" "Então você não se preocupa com seus alunos. Não podemos correr riscos, preciso ter certeza de que eles não estão nervosos e ficarei calma caso eles fiquem em casa." "Você está falando bobagem. Eu não fico nervoso na escola. É melhor pensar em como vai contar isso para sua mãe. Amanhã eu vou visitá-la e lhe darei a boa notícia. Que a nossa velha senhora se alegre, porque ela me assedia constantemente quando eu me divorcio e encontro outra mulher", meio brincando, meio sério, disse o marido. "Beth em seu repertório. Há quantos anos vivemos e ele nunca me aceitou como sua nora", respondeu ela rindo. No dia seguinte, Lucy sabia que seu marido chegaria tarde depois do trabalho, pois iria visitar a mãe. Portanto, a mulher não estava particularmente preocupada e não esperou pelo retorno iminente do escolhido.
No entanto, a campainha tocou e Lucy foi abrir a porta. Lucy ficou surpresa ao ver John com sua mãe na soleira da porta. Lucy só queria fazer uma pergunta, mas foi impedida por Betty, que estendeu as mãos e disse: "Venha cá e eu lhe darei um abraço. Meu filho me ligou hoje de manhã e me deu a notícia. Pedi a ele que me esperasse no trabalho e aqui preparamos uma bela surpresa para você. Estamos na sua frente, aliás, até comprei um bolo para comemorar. Você me surpreendeu tanto que não sei o que dizer. Você me parecia uma fortaleza inexpugnável, e agora se digna vir ao nosso apartamento alugado há tantos anos", disse a nora, envergonhada. "Bem, não resmungue, ou trocarei a graça pela raiva. Na verdade, e com uma proposta para você. Chega de ficar pulando de casa em casa, por que não vem morar comigo? Acho que ainda podemos nos dar bem. Prometo a você, cunhada, que serei mais cooperativa, mas você precisa me ouvir", disse Betty. "Você nunca deixa de me surpreender hoje." "Sinto que o mundo virou completamente de cabeça para baixo", disse Lucy, um pouco assustada, e então sugeriu que continuassem a conversa na cozinha. Um mês depois, o casal foi morar com Betty. Lucy estava relutante em morar com a sogra, pois não acreditava que uma pessoa pudesse mudar da noite para o dia. No início, houve desentendimentos entre as mulheres, mas com o tempo Lucy se acostumou a se comunicar com sua senhoria. Na época do parto, ela até chamou a sogra de mamãe, o que agradou o marido. Logo nasceu um bebê forte, que o casal chamou de Anthony. O menino cresceu ativo e saudável. Lucy ficava feliz em brincar com a criança, pois lhe dava prazer ver como o filho pequeno estava fazendo novas conquistas na vida todos os dias. Quando Anthony tinha 3 anos de idade, foi colocado no jardim de infância, para que a criança aprendesse a se comunicar com seus colegas. Betty era contra isso, mas os pais insistiram por conta própria. E ela nunca se arrependeu de sua decisão, pois a criança lhe contou com paixão sobre o tempo que passou no jardim de infância. E ele relatava cada detalhe da criança, gesticulando desesperadamente, o que muitas vezes fazia os adultos rirem. Os anos passaram lentamente, os pais de Anthony continuaram a trabalhar, a criança foi para o jardim de infância, de onde foi levada alternadamente para Betty e Lucy. A sogra tratava o neto com um cuidado especial, o que agradava muito a nora. A nora estava preocupada, por um lado, com o fato de a patroa ter passado para o filho seus maus hábitos, de modo que a esposa frequentemente dizia ao marido: "Talvez você devesse conversar com sua mãe e pedir a ela que dissesse menos obscenidades na frente da criança. Que absurdo você está dizendo? Veja como Anthony se aproxima de sua avó. Tenho a impressão de que ele está mais interessado em minha mãe do que em seus próprios pais. É disso que tenho medo, que meu filho cresça e comece a me chamar de caipira", disse a esposa com arrogância. No entanto, o tempo passou tranquilamente e Lucy observou que a sogra é realmente ótima com o neto. A senhora idosa acabou se revelando uma inventora nata. Ela e Anthony fizeram várias falsificações com diversos materiais improvisados, que depois levaram para o jardim de infância. Quando Anthony tinha 7 anos de idade, a mãe de Harry morreu repentinamente. O filho ficou profundamente perturbado com a ausência de uma pessoa nativa. Lucy também lamentou a morte de sua sogra. Ela havia se tornado amiga íntima de Betty nos últimos anos e estava acostumada a receber piadas cáusticas em sua direção. O tempo passou imperceptivelmente. Logo Anthony terminou a escola e estava se preparando para entrar em uma instituição superior. O jovem sonhava em seguir os passos de sua mãe e trabalhar como professor de álgebra e geometria. Seus pais aprovaram a escolha do filho. Anthony logo entrou no ensino médio. O rapaz estudou por 6 meses e voltou para casa pensativo. Sua mãe percebeu imediatamente esse estado de espírito do filho e perguntou-lhe educadamente o que havia acontecido com ele. O jovem respondeu de forma hesitante: "Acho que me apaixonei." "Isso é maravilhoso. Só espero que você não vá ao cartório amanhã." "Mãe, você está sendo irônica, mas estou falando sério. Não consigo tirar aquela garota da minha cabeça. Nós nos conhecemos em uma cafeteria, ela estava tomando um milkshake sozinha e olhando tristemente pela janela. Admirei seu perfil e me aproximei para conhecê-la. Quando Sarah se virou para mim, no segundo lado de seu rosto, vi imediatamente uma cicatriz que se estendia da têmpora até o meio da bochecha.
Eu estremeci involuntariamente e a garota sorriu e se virou de costas para mim. Naquele momento, me senti um idiota, pois havia deixado claro para Sarah que meu rosto estava desfigurado. Fiquei ali em silêncio por alguns minutos, sem saber o que fazer, e depois de um tempo ela me disse para ir embora. Só depois pude me oferecer para ir com ela, pois não podia simplesmente ir embora. E o que aconteceu depois? Perguntou a mãe com interesse. Mamãe, você fez uma pergunta tão infantil. Naturalmente familiarizada, Sarah me contou sobre si mesma, e eu, por minha vez, contei a ela sobre mim. Depois, saímos para caminhar e eu a acompanhei até sua casa. Estamos conversando há quase um mês. E só agora percebi que essa pessoa é muito querida para mim, disse meu filho, pensativo. Você precisa trazer à tona tudo o que há em você. Por que não fala sobre a pessoa que escolheu, quem ela é, onde estuda, que tipo de família? Respondeu a mãe, olhando atentamente para o filho depois dessa frase. O jovem só queria responder, enquanto seu pai voltava da loja. John entrou na sala e olhou para sua família. O chefe da família disse com espanto: o que está acontecendo aqui? Devo ter perdido alguma coisa, porque vocês estão sentados em silêncio e o Antônio não está correndo para o seu passeio noturno, como tem feito ultimamente. O rapaz acha que seus pais cresceram e estão observando o comportamento de seus filhos com interesse redobrado. John, você perdeu muita coisa, principalmente a história dos sentimentos de nosso filho por uma jovem, mas nosso rapaz não teve tempo de nos contar muito sobre a moça, porque sua chegada o interrompeu no meio da palavra, respondeu sua esposa com um sorriso. Muito interessante. Anthony, deixe-me sentar ao seu lado e ouvir por quem meu filho se apaixonou. Você não é mais um jovem e só sabe o que dizer ao belo sexo quando tem certeza de seus sentimentos, disse John e olhou para o rapaz sem sorrir. Anthony criou coragem e contou à mãe e ao pai sobre sua namorada. Pela narrativa, os pais ficaram sabendo que a garota trabalha como vendedora em uma loja de celulares. Sarah tem 19 anos e mora com a avó. A filha escolhida de seus pais não se lembra de seus pais, pois eles morreram quando ela tinha 6 anos de idade. Ela foi criada por sua avó materna. Lucy, depois da história de seu filho, perguntou-lhe quando ele traria Sarah para conhecê-la. Era como se o menino estivesse esperando essa pergunta e imediatamente respondeu que planejava fazer isso amanhã. A mulher acenou com a cabeça em resposta e disse que ele deveria pensar em algo especial para fazer amanhã. Pouco depois dessa conversa, Anthony saiu para se juntar ao seu amante. E Lucy se voltou para o marido: você não acha que nosso filho está um pouco adiantado para um relacionamento sério, já que ele acabou de fazer 19 anos? Quantos anos você tinha quando se apaixonou por mim? Eu tinha a mesma idade, respondeu o chefe da família, rindo. Você está errado e não está falando sério. Talvez tenha se esquecido de que as meninas crescem antes dos meninos, por isso deu o exemplo de uma situação infeliz. Parece-me que seu filho é apenas uma primeira paixão, não sentimentos reais. Por que você não conversa com ele a sós? Não precisamos adivinhar e adivinhar agora. O tempo dirá. E agora vamos pensar no que será interessante cozinhar na ocasião em que conhecermos o filho amado, respondeu calmamente o marido. Lucy, brincando, ameaçou o marido com o punho e começou a listar suas especialidades, nas quais ela era particularmente boa. John ouviu a esposa e, quando ela falou sobre o pato recheado com maçãs, ele a interrompeu imediatamente. A mulher riu e ameaçou novamente com o punho, acrescentando: você sempre escolhe o pato, como um grande comedor de carne. Nosso filho, tudo em você foi para provar. Então amanhã veremos se o gosto de Anthony é o mesmo, pelo que parece. Estou apaixonado por uma pessoa há muitos anos, disse o chefe da família com uma risada. Assim que Lucy ouviu isso, ela imediatamente ficou séria. A mulher contou ao marido sobre a cicatriz em seu rosto e pediu que ele não olhasse para Sarah no primeiro encontro, para não envergonhá-la, como seu filho fez no primeiro encontro. John não contradisse a esposa e concordou. O homem apenas perguntou como a moça havia conseguido aquela cicatriz, mas a esposa não respondeu, pois não sabia nada a respeito. Após a conversa com o escolhido, Lucy permaneceu pensativa. Ela se lembrava perfeitamente de seu primeiro encontro com a falecida sogra e de como ficou preocupada na época.
Portanto, a mulher decidiu por si mesma que não deixaria de forma alguma que o escolhido de seu filho soubesse que ela se importava com a aparência da garota. Lucy não queria causar à amada de Anthony o mesmo sofrimento que havia recebido da mãe de John em um passado distante. No dia seguinte, a reunião foi realizada. Lucy, como havia prometido ao marido, cozinhou um pato no forno e preparou um purê de batatas como acompanhamento. O chefe da família comprou um bolo ou carrot top para a ocasião. E quando Anthony e a moça chegaram, a mesa festiva já estava posta. Lucy educadamente fez ao convidado perguntas sem importância sobre trabalho e hobbies. A escolhida de seu filho respondeu com tato e se comportou de maneira bastante apropriada. Sarah tentou não ficar constrangida quando, de vez em quando, ela lhe lançava olhares, mas a garota não conseguiu, recusou e corou. Lucy sentiu muita pena da convidada naquele momento e decidiu ajudá-la a se livrar do constrangimento. A mulher mais velha se voltou para Sarah. Posso ver que você está muito preocupada, posso ver isso de relance. E posso adivinhar o motivo por causa de sua cicatriz. Mas deixe-me dizer-lhe que meu marido e eu, por exemplo, não somos atraídos por uma aparência encantadora, mas pela alma de uma pessoa. Portanto, não fique com vergonha quando olharmos para você. Acho que logo nos tornaremos amigos e você entenderá minhas palavras. Sarah, nervosa com a frase do interlocutor, esfregou a borda da blusa. A moça sentiu-se corar novamente e isso a deixou desconfortável. Então, a convidada falou de repente. Sim, meu rosto está desfigurado, mas não é minha culpa. É que sempre me parece que quando as pessoas olham para mim de perto, elas zombam de mim em seu íntimo ou têm muita pena de mim, e eu não quero isso de jeito nenhum. E talvez você esteja certo de que nos tornaremos amigos, eu também gostaria disso, mas é muito cedo para dizer. Ninguém está acusando você de nada, nem vai acusar. Nosso filho gosta de você, e isso é o mais importante. E acredite em mim, meu marido e eu não vamos zombar de você, respondeu Lucy com tato e deslizou um prato de bolo em direção à menina, sugerindo que ela começasse a comer o doce. Obrigada. Mas estou realmente cheia de seu pato, que está muito bem cozido, minha avó não sabe fazer bolos assim. Vou pedir a receita dela. E agora, para não voltar à cicatriz, vou lhe contar em poucas palavras, porque sei que você vai perguntar sobre isso no futuro. Isso aconteceu há 1 ano, quando eu estava voltando da casa de um amigo. Era o início das 10 horas da noite, a hora ainda estava avançada e eu caminhava tranquilamente quando, em um dos becos em minha direção, 2 caras saltaram. Um dos bandidos estava carregando uma garrafa quebrada na mão. E, como qualquer outra garota, gritei de medo. Um dos rapazes começou a rasgar minha blusa e o outro me calou com a garrafa. Mas eu não ia desistir tão facilmente e continuei gritando. Então, um dos bandidos me esfaqueou no rosto com uma garrafa, e então me lembro vagamente. Vi vários homens fortes correndo para me salvar e acordei no hospital quando costuraram minha bochecha. Desde então, tenho essa cicatriz em minha memória. Vou logo avisando que aqueles bastardos foram pegos, houve um julgamento e eles foram condenados à prisão, mas não me sinto melhor por isso. Você sabe, uma cicatriz não desaparece simplesmente. Essa é a minha história. O chefe da família sentou-se com sua esposa e filho e ouviu a história do convidado em silêncio. A primeira a quebrar o silêncio foi Lucy, que tentou encorajar Sarah com palavras: e não se preocupe, já passou. E a cicatriz não é motivo de preocupação. Pense no que aqueles hooligans poderiam fazer, o principal é que eles foram punidos e são responsáveis por isso e, em um futuro próximo, não farão tais coisas. E, em geral, vamos falar sobre questões positivas. Sugiro que você anote a receita de pato para que sua avó possa alimentá-lo deliciosamente em qualquer festa. Sarah ficou mais um pouco e depois foi para casa. Anthony disse a seus pais que iria se despedir da garota e que chegaria um pouco atrasado. Sua mãe retribuiu a saudação com um sorriso. E assim que a porta se fechou atrás do filho, ela imediatamente se dirigiu ao marido com uma pergunta sobre se ela gostava da namorada de Anthony. O marido ficou em silêncio por um tempo e depois respondeu: eu vi nela uma pessoa bastante adequada e razoável. Ela não está quebrada, pois agora gosta de se comunicar com a juventude atual, não tem gestos e outras coisas femininas. Em geral, não posso dizer nada de ruim sobre a garota nesse estágio de conhecimento.
Sarah me pareceu vulnerável, mas talvez seja uma primeira impressão enganosa. Para você e para mim, o mais importante é que vocês se amem e se respeitem. Essa é a única maneira de vocês dois construírem uma família forte no futuro. Como você disse, o tempo dirá. Vamos esperar e ver o que acontece. Alguns meses se passaram após o encontro, e durante esse tempo Anthony conseguiu se familiarizar com a avó do escolhido e ganhar seu favor. Sarah visitou seu amante mais algumas vezes. E Lucy já percebia claramente que os jovens logo começariam a viver juntos. Enquanto isso, Anthony chegava em casa triste e contava que havia terminado com uma garota. A mãe do rapaz olhou para o filho com perplexidade e pediu explicações. Anthony respondeu que não queria falar sobre isso no momento. A mulher não incomodou o filho com perguntas, decidindo que o próprio garoto contaria tudo quando chegasse a hora. Entretanto, uma semana se passou e Anthony ainda voltava para casa depois da escola e não saía para nenhum outro lugar. Lucy tentou novamente falar com o filho sobre Sarah, mas Anthony novamente evitou responder. A mulher então recorreu ao marido para conversar com o menino nativo de homem para homem. A mulher disse ao marido: você é pai e talvez nosso filho confesse a você tudo o que aconteceu com a menina lá. Você vê como ele sofre, eu morro de rir me preocupando com ele. Naquela mesma noite, John foi até o quarto do filho e lhe disse calmamente que estava preocupado com Anthony e Sarah, acrescentando que a mãe dele estava nervosa. Anthony pediu ao pai que mudasse o assunto da conversa. Mas o chefe da família foi inflexível e deixou claro para o filho que, até que ele ouvisse as respostas às suas perguntas, ele não iria a lugar algum. Enquanto isso, Lucy sentou-se no corredor e esperou o fim da conversa. A mulher estava genuinamente preocupada com o estado emocional do filho. Ela até queria se aproximar da porta para ouvir o diálogo entre os dois homens, mas imediatamente se forçou a afastar essa ideia de seus pensamentos. Logo John saiu do quarto do filho e foi para a cozinha. Sua esposa se apressou em segui-lo, e foi só ali que a mulher, com ansiedade na voz, disse: vamos, conte-me rapidamente. Achei que você estava sentado assistindo a um jogo de futebol e que estava demorando tanto. Você poderia ter terminado a conversa mais rapidamente, para que eu não ficasse nervosa aqui. O que posso lhe dizer? Sarah era uma garota ciumenta. Ela costumava repreender Anthony por olhar para outra garota, por atender a uma ligação de um colega de classe. No final, tudo isso aborreceu Anthony e ele propôs terminar o namoro. Sarah se acostumou com a ideia e nunca mais teve contato. Esse é o nosso filho andando por aí como uma nuvem negra. É uma história cafona, e eu nem tenho um comentário sobre ela. Espere. Mas Anthony está realmente comprometido com Sarah, e isso fica evidente. Você precisa conversar com a garota, deixar claro para ela que é estúpido ficar com ciúmes por nada. Ela provavelmente não percebeu que havia uma maneira de se reconciliar por meio de uma conversa. Você precisa pedir ao seu filho o número de telefone da garota, para ver como ela está sofrendo. Você é uma mulher interessante. E se Anthony não quiser dar o número de Sarah, o que você propõe para forçá-lo a dar o número? Você não é burra, já tem seus primeiros cabelos brancos. Você só precisa encontrar palavras que digam que Anthony lhe deu o número de Sarah e fazer isso hoje, porque eu quero conhecer a garota amanhã. O homem olhou para a esposa com um olhar incompreensível. No entanto, Lucy franziu as sobrancelhas, o que significava que a esposa não desistiria. John voltou ao quarto do filho e, depois de algum tempo, retornou e entregou à esposa um pedaço de papel no qual estava escrito o número da garota. Lucy ligou para Sarah do trabalho no dia seguinte e a convidou para um encontro. A garota não recusou e logo as duas estavam sentadas em uma cafeteria, tomando café. A mãe de Anthony primeiro perguntou à sua interlocutora como ela estava e depois disse sem preâmbulos: sei que você está brigando com meu filho, e o motivo da separação de vocês também é conhecido. Posso perguntar por que você acha que Anthony é infiel a você? Só quero que você seja sincera comigo, pois não gosto de falsidades na comunicação. Estou cansada de vê-lo olhando para outras garotas quando saímos para passear. E quantas vezes ele recebe uma ligação da Júlia e ela está sempre conversando com ele? Você acha que isso é normal? Eu, por exemplo, não gosto disso. Já disse a ele várias vezes, mas ele não me ouviu e estou farta disso, respondeu Sarah indignada. Mas, espere garota,
Tudo isso que você acabou de relatar, não é fato que Anthony esteja tendo outros relacionamentos. Ele provavelmente está recebendo uma ligação de um colega de classe e eles obviamente estão falando sobre a escola. Perceba que você não pode simplesmente se precipitar. Vocês precisam se reunir e expressar suas queixas um ao outro. Só então vocês poderão chegar a um entendimento. E vejo que você está ignorando completamente o Anthony. Talvez não seja por ciúmes, mas porque você não gosta mais dele e é fria com ele? Eu acho ofensivo quando meu jovem passa por mim e olha para as loiras ou morenas. Não sei o que Anthony lhe disse, mas não é minha culpa que tenhamos terminado. E eu não me acalmei com ele, apenas tenho meu próprio orgulho feminino, que não vou deixar ninguém pisar, disse a garota com lágrimas nos olhos. Agora se acalme. Vamos fazer um acordo com você para que eu possa falar com meu filho, e então vocês dois poderão sentar-se calmamente à mesa de negociações. É que eu vejo como o Anthony sofre e você também. Como você imaginou uma vida juntos depois disso? Perceba que nem tudo é tranquilo, tem de haver solavancos, e somente uma mulher com sua astúcia pode domar completamente um homem. Você está disposta a aceitar essa oferta para conhecer Anthony? Concordo, mas só com a condição de que ele se converta primeiro, respondeu Sarah calmamente. Naquele dia, Lucy voltou para casa mais tarde do que o normal. O marido sabia que a esposa teria uma conversa com a garota, mas Anthony ficou surpreso ao ver a mãe chegando do trabalho bem mais tarde. O garoto olhou para a mãe com ar de interrogação. A mulher sabia exatamente o que queria perguntar ao filho e apenas Anthony queria fazer uma pergunta, enquanto Lucy falava baixinho: "Deu sair com a sua namorada. Não faz você rir que duas pessoas tão amorosas se irritem por nada? Você está dando a ela um motivo para ter ciúmes e ela está caindo na armadilha. Por que você olha para outras garotas quando sai com ela? Por exemplo, eu não gostaria que seu pai olhasse para a Masha, Flava Sveta, quando você está andando comigo. Pare com isso, mamãe. Só uma vez olhei para uma garota, pensei que fosse minha antiga colega de classe e expliquei isso a Sarah, mas ela não quer ouvir nada. Ela transformou esse incidente isolado em uma tragédia. E sobre a ligação de Lida, é um desastre. Meu colega de classe e eu apenas conversamos, não há assuntos tabus. Certo, filho, ligue para sua namorada e tente conversar. Não tenho mais nada a lhe aconselhar. Anthony respondeu à mãe com um aceno afirmativo de cabeça e, no mesmo instante, se arrumou e saiu. Lucy presumiu que o filho tinha ido ver Sarah para conversar com ela. A mulher desejou mentalmente boa sorte ao rapaz e só então relatou a conversa ao marido, que aguardava pacientemente por notícias da esposa. O jovem se reconciliou com sua amada e voltou ao seu bom humor habitual. Lucy ficou sinceramente feliz por seu filho. No entanto, a alegria durou pouco e, depois de alguns meses, surgiu novamente um conflito e os jovens brigaram. O motivo da briga foi novamente o ciúme de Sarah. A mãe de Anthony não sabia como estabelecer relações entre os jovens. Lucy até foi conversar com a avó da garota para influenciar a neta. E quando uma mulher idosa e abatida abriu a porta, ela imediatamente se apresentou e lhe disse o motivo: "Sou a mãe de Anthony e gostaria de conversar com você, Natalie, sobre Sarah. Talvez você possa ter uma conversa com sua neta. Elas se amam, mas não se dão bem. Sarah está sempre implicando com o menino, e o menino se apavora e anda por aí como uma nuvem negra, sem humor. Sim, já conversei com minha neta e com Anthony, mas foi em vão. Só posso presumir que Sarah tem consciência de sua aparência e é por isso que ela está agindo assim. E Anthony não consegue dizer não a Julia, que está sempre ligando. Eu já os aconselhei a não se falarem por um tempo e a dar um tempo ou começar a morar juntos, mas eles concordam e depois brigam", diz Natalie. "É como um ciclo vicioso. Obrigado por acompanhar nosso querido casal. Mas às vezes tenho a impressão de que em um futuro próximo eles vão fugir e se odiar", disse a hóspede com tristeza e saiu do apartamento de Natalie. A mulher ficou desapontada depois da conversa, pois esperava que os dois e a avó de Sarah encontrassem uma saída para a situação difícil, mas não encontraram. As brigas e reconciliações dos jovens continuaram por um ano. E, em algum momento, Lucy deixou de acreditar que seu filho e seu escolhido criariam uma família no futuro, o que ela disse diretamente a Anthony.
Vocês estão apenas torturando um ao outro. Vocês não conseguem se entender, apenas fogem um do outro. Eu não tenho dedos suficientes para contar quantas vezes vocês voltaram a ficar juntos em um ano. É bárbaro que nenhum de vocês queira ceder um ao outro. Também não conseguem entender que nós, adultos, estamos preocupados com vocês e que estão fazendo joguinhos. O jovem ouviu atentamente, depois olhou seriamente para sua mãe e disse calmamente: não faremos as pazes novamente. A última briga foi um fiasco. Falar sobre ciúme foi apenas uma desculpa para romper o relacionamento. Ontem conversamos calmamente com ela e ela admitiu que tem um namorado do lado que ela gosta. E você sabe, mamãe, eu não vou formar um triângulo amoroso. Então, desejei a ela felicidade e uma vida longa. Não se preocupe, não haverá mais reconciliações, afinal de contas, o que sou eu, uma criança, para ser provocada dessa forma? Definitivamente, minha paciência está se esgotando. Acho difícil acreditar que Sarah seja uma pessoa de duas caras. Embora talvez ela tenha dito isso para irritá-lo, para deixá-lo com ciúmes. Não estou mais interessado nisso. Se ela disse isso para irritá-lo, ela conseguiu o que queria e muito mais. Não quero falar com ela. Filho, não se preocupe, você conhecerá a única pessoa que o fará feliz. Olhe para sua parceira Lida, ela liga muito para você. Acho que ela tem um fraco por você. Agora eu quero ficar sem nenhum relacionamento. Portanto, não vamos falar sobre esse assunto por um tempo e, especialmente, não me chame de Sarah, não quero ouvir falar dela. O tempo passou calmamente. Logo os pais de Anthony se aposentaram, e ele terminou o ensino médio e conseguiu um emprego na escola onde sua mãe havia lecionado antes. Durante esse tempo, o jovem tentou consertar sua vida pessoal com duas garotas, mas sem sucesso. Sarah Anthony nunca mais foi lembrada e ele nunca mais falou sobre ela. Lucy agora sonhava que seu filho encontrasse uma mulher e se tornasse um homem de família. Ela sempre começava a falar sobre isso com Anthony, mas ele só brincava com o assunto. Assim, quando a mulher iniciou novamente uma conversa sobre a família, o jovem interrompeu a mãe e perguntou onde você pode conseguir uma grande quantia de dinheiro. Pergunta estranha, no banco, com juros, respondeu a mãe. Estou entendendo. Qual foi o motivo da pergunta? Você nunca faz perguntas como essa, disse a velha senhora, perplexa. Mamãe mudou de assunto, disse o menino bruscamente. Daquele dia em diante, Lucy notou que seu filho voltava para casa sem humor. A mulher achou que o mais provável era que houvesse novamente problemas pessoais. Ela tentou conversar com Anthony, foi forçada a conversar com o filho e com o marido, mas todas as tentativas de descobrir a causa do mau humor foram infrutíferas. Há um mês, Anthony vinha se atrasando com frequência depois do trabalho e chegava bastante tarde. Lucy estava muito preocupada com o filho, pois sua intuição feminina sugeria que o menino tinha um problema sério, mas ela não queria preocupar os pais dele. Quando o filho chegou em casa com um olho roxo, a mãe deu o alarme e se virou nervosa para Anthony. E agora você está me dizendo que está bem? Não, filho, você vai falar comigo hoje e eu não vou deixar você ir embora, pode acreditar em mim. Talvez você esteja saindo com uma mulher casada ou alguém esteja tirando dinheiro de você. Basta dizer a palavra, e seu pai e eu iremos direto à polícia. Deixe que a polícia cuide disso. É para isso que eles estão lá, para restaurar a ordem no país. Mamãe, por favor, não se preocupe. Não estou namorando uma mulher casada e ninguém está extorquindo dinheiro de mim. Hoje mesmo me deparei com alguns jovens hooligans, então tive que ensinar a eles um pouco de boas maneiras. É claro que eu também apanhei um pouco, mas eles não acharam que era pouco. Não gosto disso. Você se tornou reservado, meu filho, e o coração de minha mãe não pode desaparecer assim. É melhor você contar tudo honestamente e juntos resolveremos o problema. No entanto, o jovem não respondeu à mãe, apenas a abraçou calorosamente e foi para seu quarto. Lucy suspirou pesadamente e orou mentalmente ao Senhor para que tudo melhorasse na vida de Anthony. Alguns dias se passaram e a mulher voltou a esperar pelo retorno do filho. Era agora a 12ª hora da noite. O chefe da família se aproximou da esposa e propôs que fossem para a cama, mas ela se recusou.
Lucy sabia que, de vez em quando, seu filho não voltava para casa à noite, mas o menino sempre avisava com antecedência. Naquele dia, Antônio não ligou e sua mãe também não conseguiu falar com ele. Durante toda a noite, a velha senhora não dormiu nem um pouco. Ela olhava pela janela à procura do filho, que não estava lá. Juan viu como sua esposa estava preocupada e tentou apoiá-la moralmente, dizendo-lhe que tudo ficaria bem. Mas nisso o chefe da família estava errado. Anthony não voltou e, no dia seguinte, Lucy ligou para a escola onde o filho trabalhava, mas recebeu a resposta de que Anthony não tinha ido à escola pela manhã. A mulher entrou em pânico, pois seu namorado nunca havia se permitido fazer tal coisa. O triste acontecimento ocorreu um dia depois. Lucy recebeu uma ligação de um número desconhecido e uma pessoa se apresentou como investigador. O representante da lei disse que um corpo masculino havia sido encontrado com documentos em nome de Anthony. A mulher ouviu o investigador e não entendeu o que o homem queria dela. Então, o marido pegou o telefone e fez perguntas: qual é o motivo de sua ligação? O que você precisa? O senhor precisa ir ao necrotério para identificar o corpo, respondeu o investigador. Você está louco? Que corpo? Gritou John indignado. Do outro lado da linha, eles repetiram o nome no passaporte e sugeriram insistentemente que ele fosse ao necrotério. John anotou o endereço e olhou para a esposa, que aguardava um esclarecimento do marido. O homem engoliu o nó na garganta e disse, quase inaudível: estamos com o coração partido, estamos com o coração partido. Acredito que nosso filho não está mais neste mundo. O investigador ligou e disse apenas isso. Temos que identificar o corpo e eles já estão nos esperando lá. Temos que nos preparar. Assim que Lucy ouviu isso, ela se afundou no chão e soluçou desamparadamente. O marido correu até o armário de remédios, onde se apressou em tirar um sedativo e ofereceu à esposa que bebesse o remédio. A mulher concordou sem reclamar, ainda soluçando convulsivamente. John persuadiu a esposa a se acalmar e, quando percebeu que não poderia ir identificá-la, convidou um vizinho para ficar com Vale enquanto ele estava fora. Logo o homem identificou o corpo de seu filho. Em seguida, ele respondeu a uma série de perguntas do investigador. E só então John perguntou como seu Anthony havia morrido. O policial disse que o corpo foi encontrado por um zelador em um beco, que chamou a polícia. Em seguida, o investigador acrescentou que Anthony morreu com várias facadas na cena do crime. O homem assentiu e fez outra pergunta: diga-me, eles encontraram esses bastardos? Os vizinhos foram entrevistados, mas não conseguiram encontrar nenhuma testemunha do crime. E o zelador não disse nada claro, mas continuamos trabalhando, respondeu o trabalhador uniformizado. John voltou para casa desconsolado, pois não conseguia imaginar como contaria tudo isso à sua esposa. O idoso entrou no apartamento e viu que não havia ninguém. Ele se apressou em falar com um vizinho, que lhe disse que sua esposa havia sido hospitalizada, pois seu coração estava mal. John foi imediatamente para o hospital, onde permaneceu até a noite. O médico tentou mandá-lo para casa para descansar à noite e depois voltar, mas o marido de Lucy se recusou terminantemente, temendo perder a esposa naquele dia também. Na manhã seguinte, ele foi autorizado a visitar a esposa e recebeu instruções estritas para não lhe dar nenhuma notícia perturbadora. O homem olhou para o médico com perplexidade e lhe perguntou: o que devo dizer sobre nosso filho, já que ele não está vivo? Tenho certeza de que está me perguntando. No seu caso, eu trairia minha esposa, pois qualquer excitação poderia terminar de forma trágica para Lucy. Assim que sua esposa estiver melhor, ela lhe dirá. Por enquanto, diga apenas que o corpo não é o de seu filho, respondeu o médico gentilmente. John entrou no quarto onde sua esposa estava deitada. Ela se virou para o marido e perguntou em um sussurro: Veste não é o nosso filho, é? Não, querida. A polícia pegou a pessoa errada. Quero que você aguente firme e seja forte, e nós vamos dar uma surra no Anthony quando ele chegar aqui. Então, ligue para ele, talvez ele já esteja em casa? Disse a paciente com esperança em sua voz. John prometeu ligar e, depois de um tempo, foi para casa. Agora o homem pensava em quando e em que circunstâncias contar a verdade à esposa. Era impossível adiar o funeral por muito tempo, e o tempo que sua esposa ficaria no hospital era completamente desconhecido. Os médicos não davam previsões certas. Mas adivinhar e inventar um homem idoso não era necessário.
Todas as suas mentiras foram reveladas no dia seguinte, quando ele foi ver como estava sua esposa. Lucy perguntou se seu filho havia chegado. Em resposta, ela viu que o marido estava olhando para outro lado. A idosa percebeu imediatamente, gritou, a equipe médica veio correndo e o visitante foi convidado a sair do quarto. John sentou-se no corredor e esperou que o médico saísse para verificar o estado de sua esposa. O médico saiu da sala e disse que a mulher estava recebendo uma injeção de sedativo e que adormeceria. O idoso agradeceu ao médico e esperou no hospital, querendo conversar com a esposa antes de fazer os preparativos para o funeral. Depois de algum tempo, Lucy recuperou a consciência e seu marido entrou para vê-la. A mulher estava deitada olhando para o teto, com os olhos cheios de lágrimas que não secavam. O homem se sentou ao lado dela, acariciou seu braço e disse suavemente: sei que você não tem tempo para mim agora, mas precisa pensar no funeral. Também estou muito triste, como você, mas precisamos nos recompor e ser fortes, em nome da memória de nosso filho. E então Lucy interrompeu o marido, sussurrando: você não é um homem estúpido e organize tudo, você não é um homem estúpido e organizará tudo de maneira cristã. Apenas certifique-se de concordar com o médico para que eu vá ver meu filho em sua última viagem. E agora me deixe, quero ficar sozinho, para colocar meus pensamentos em ordem. O marido assentiu em silêncio e beijou sua esposa gentilmente no rosto. Saindo do quarto, ele foi até a enfermeira e pediu à moça de bata branca que cuidasse de seu escolhido. O homem estava muito preocupado com a possibilidade de sua amada fazer algo a si mesma, por isso pediu à enfermeira. Algum tempo depois, foi realizado o funeral, no qual havia muitas pessoas. Muitas palavras gentis foram ditas em homenagem ao falecido, e muitas flores e coroas de flores foram colocadas. Lucy ficou ao lado do marido, que a segurou pelo cotovelo. A mulher olhou para o túmulo e chorou silenciosamente, percebendo que nunca mais ouviria a voz de Anthony, nem ele a beijaria carinhosamente no rosto. A idosa sentou-se no quarto de Anthony e esfregou o cubo mágico, lembrando-se de sua vida. Ela foi distraída de seus pensamentos pela voz de seu marido, que entrou silenciosamente e lhe disse: você decidiu sofrer um pouco sozinha? Estou procurando por você e você está no quarto do seu filho. Sabe, John, você e eu guardamos tudo no quarto do Anthony, por que não o limpamos? Somos homens velhos esperando para envelhecer sozinhos e não temos nada melhor para fazer, então vamos limpá-lo. E vamos nos lembrar de como criamos nosso filho Anthony, talvez isso nos faça sentir um pouco melhor. Veja, aqui está seu livro favorito de Jack London. Meu filho adora esse escritor desde pequeno e, quando adulto, ele ainda lê esse autor de vez em quando. Que bom ter esse livro em nossas mãos, sabendo que nosso filho leu, disse a senhora tristemente e abriu cuidadosamente a capa e, para sua surpresa, viram uma mensagem chocante endereçada a eles. O casal se olhou perplexo e, em seguida, a proprietária do apartamento pegou um pedaço de papel nas mãos e começou a ler em silêncio. Nas primeiras linhas, o casal chorou, John respirou fundo algumas vezes e continuou a ler. A mensagem escrita para Anthony era a seguinte: queridos pais, estou escrevendo estas linhas para vocês. Estou loucamente feliz por ter sido criado por vocês, pois ainda não se pode encontrar uma mãe e um pai assim no mundo inteiro. Dirijo todas as palavras gentis e afetuosas a vocês. Em primeiro lugar, expresso toda a minha gratidão somente a você. Mas, e agora vou direto ao ponto, se você está lendo esta mensagem, então eu não estou mais vivo. Caso contrário, eu teria destruído esta mensagem. A questão é que cometi uma atrocidade, mas novamente para salvar um homenzinho, cujo nome é Anthony, como eu. Ele é seu neto, ou seja, meu filho, de quem só fiquei sabendo recentemente. Mas sobre isso a própria Sarah lhe contará, que veio me pedir ajuda. Pode ter certeza de que Anthony é meu filho, pois encontrará o mesmo sinal que o meu na minha perna direita, onde fica o tornozelo. Sarah escondeu tudo isso de mim, mas isso não é importante, o principal é que eu tenho um herdeiro. E assim vou continuar. O fato é que a criança, desde o nascimento, tem uma doença e para curá-la é necessário fazer uma cirurgia. Naturalmente, eles não dispõem de tais recursos financeiros, e Sarah ainda mais, especialmente porque ela vive sozinha há muito tempo, pois sua avó morreu. E não é fácil para ela em termos de finanças, porque não há onde esperar ajuda, e eu não ajudei, porque não sabia que havia um filho. Sarah me encontrou e me pediu dinheiro para a operação da criança.
Consegui-los em um curto espaço de tempo é impossível, e o tempo, como dizem, estava correndo, então decidi cometer um crime. Não vou lhe contar todos os detalhes. Basicamente, enganei um homem muito rico e importante. Eu o chantageei com uma grande quantia de dinheiro, que dei a Sarah. E então cometi o incrível erro de chantageá-lo novamente para financiar a reabilitação do bebê. Foi quando percebi que não deveria ter feito isso, mas não havia como voltar atrás. E, a partir de então, tornei-me uma testemunha desnecessária. Eu tinha plena consciência de que estava andando no fio da navalha, mas não tinha escolha na situação. Sinto muito pela maneira como as coisas aconteceram. Peço que ajude Sarah, pois ela não tem ninguém além de você e meu filho. Eu a perdoei pela mentira, porque ainda a amava durante todos esses anos, por isso não tive relacionamentos com outras garotas. PS. Eu a amo muito, não fique triste por mim, o pequeno Anthony ainda precisa de você e você precisa dele. Sei que você vai se dar muito bem com seu neto e a mãe dele. E que ela seja feliz e encontre outra pessoa em sua vida que a ame como eu a amei. Não diga a ela que eu fui embora, não quero que ela se culpe no futuro. Deixe-a pensar que fui para outra cidade e que estou feliz lá. Os pais atonitos ficaram sentados em silêncio e digeriram a mensagem que haviam lido. Nenhum deles esperava encontrar o bilhete e que ele contivesse tantas informações. A primeira a quebrar o silêncio foi Lucy, que disse entre soluços: ele me pediu dinheiro e eu lhe disse que só no banco. A partir daí, comecei a perceber que meu filho não estava bem. E depois, quando ele foi espancado, também percebi que nem tudo estava bem com nosso filho. Sou uma mãe ruim por não reconhecer os problemas de meu próprio filho. Vou me culpar pelo resto da vida por não ter sido capaz de ajudar nosso filho a tempo. Querido, pare de se culpar. A culpa não é sua. Estou mais interessado em saber por que Sarah escondeu o fato de que estava grávida do filho de Anthony. Não é justo com o pai da criança. Perdemos muito tempo e poderíamos ter ficado de babá. Isso significa que a criança tem cerca de 5 anos. Precisamos falar com essa garota imediatamente. Lucy pegou a mensagem das mãos do marido e a apertou gentilmente em seu peito. As lágrimas escorriam pelo rosto da idosa. Ela aproximou o bilhete de seus olhos e começou a relê-lo. John olhou ansiosamente para sua esposa naquele momento, temendo que ela estivesse doente do coração. Quando as primeiras impressões da leitura da mensagem chocante passaram, Lucy olhou para o esposo com perplexidade e disse com horror que não tinha o número de Sarah. O homem tossiu e lembrou à esposa que tinha ido visitar a garota para falar com a avó dela. A mulher mais velha pensou por um momento e depois deu um tapa na testa. É isso mesmo, ela estava falando com a avó. Você vê como a velhice se infiltrou sem que percebêssemos. Mas espere, é incômodo sem aviso. Por que está falando bobagem de novo? Você é Anthony, a avó, e eu sou Anthony, o avô. Vamos comprar doces, frutas, um carro controlado por rádio legal e vamos visitá-los. Vamos fazer isso hoje, ainda não é tarde demais. A propósito, precisamos conversar com você sobre o fato de o Anthony ter dito a Sarah para não dizer nada sobre a morte dela. Você acha que isso está certo? John disse. Acho que é certo contar, mas acho que é certo manter o motivo do dinheiro fora disso. Ela se sentirá muito mal pelo fato de Anthony ter morrido por causa de seu filho. Embora eu ache que um pai de verdade deva fazer tudo o que puder para salvar seu filho. O casal logo fez as malas e foi às compras. O casal comprou todos os tipos de doces, frutas diferentes e um grande carro de corrida com controle remoto. Depois de um tempo, os anciãos ficaram perto da porta da frente tentando ouvir as vozes das crianças. Então, a porta do outro lado do corredor se abriu e uma senhora idosa exclamou com raiva: por que estão espiando aqui? Querem me roubar? Seus canalhas, em uma idade tão respeitável, e ainda querem roubar. Vou chamar a polícia. Nada de polícia. Estamos aqui para visitar Sarah e Anthony. Só queríamos saber se eles estavam em casa ou não, disse John com uma voz agitada. UH. Apenas se eles estavam. Eles estão em casa, acabaram de chegar da creche. Quando Anthony chega da creche, toda a vizinhança fica sabendo.
A mesma criança anuncia a notícia para toda a vizinhança e gesticula desesperadamente com as mãos. O vizinho riu. O casal se olhou depois dessas palavras do estranho. Eles se entendiam sem palavras. Afinal de contas, o filho deles voltou do jardim de infância da mesma forma. Ele falava alto e sempre gesticulava, e agora o neto deles estava seguindo a mesma tradição. O casal sorriu um para o outro e John tocou a campainha com confiança. Depois de 1 ou 2 minutos, Sarah abriu a porta e olhou para o casal com espanto. A jovem não esperava que eles viessem, por isso não sabia o que dizer. Lucy já esperava essa reação, então falou primeiro: "Vou lá, Sarah. Você poderia nos deixar entrar? Acho que temos muito o que conversar. É constrangedor ficar na soleira da porta, e aqui dentro há muita corrente de ar, e Anthony ainda é um garotinho, ele pode pular daqui. Convide-nos a entrar, por favor." "Sim, claro, entrem." "Estou confuso." "Presumo que você já saiba tudo sobre o Anthony", respondeu a proprietária. O casal entrou lentamente no apartamento e imediatamente viu uma cópia de seu filho. O menino, com cerca de 5 anos de idade, pulou para o corredor e olhou para os convidados com surpresa. John tirou um carro da bolsa e o entregou ao menino, dizendo que aquele carro agora era dele. O menino deu um grito de alegria e imediatamente começou a tirar o carro da embalagem. Enquanto isso, Sarah fez um gesto para que os convidados entrassem na sala de estar. O casal entregou à anfitriã as guloseimas que haviam trazido e depois se sentou no sofá. Os convidados observaram com interesse como o bebê lidava com o carro. Alguns minutos de espera se passaram e Lucy se voltou para Sarah. A idosa falou em poucas palavras sobre a mensagem e depois pediu à moça que lhe contasse como foi que seu neto nasceu e eles não sabiam de nada. A princípio, a convidada pediu a Sarah que não a enganasse, mas que contasse toda a verdade. Ela suspirou baixinho e começou a falar: "O senhor sabe muito bem o relacionamento tenso que tínhamos com Anthony. Alguns meses tudo vai bem e depois tudo dá errado novamente. E não me culpe. É que eu pedi ao Anthony que parasse de sair com aquela Julia que era da turma dele. Ela tinha uma queda pelo filho dele. E essa garota conseguiu meu número de telefone e começou a me ligar, dizendo coisas ruins sobre mim. E então Anthony colocou lenha na fogueira. Ele estava sendo gentil com ela na minha frente de propósito. Ele e eu tivemos uma grande discussão e eu disse a ele que não viesse mais me ver porque eu tinha outro jovem. Seu filho ficou assustado e me desejou boa sorte. Algum tempo depois, descobri que estava em uma situação interessante. Eu queria abortar a gravidez, porque ser mãe solteira nessa idade, mas minha avó me convenceu a não fazer isso. Ela disse que, na primeira vez, é melhor dar à luz, e me aconselhou com ginecologistas. No final, fiquei com o bebê e não me arrependo nem um pouco. Depois, quis informar Anthony sobre minha posição interessante, mas Julia me enviou uma foto com ele, onde ela escreveu que eles estavam felizes. E essas fotos não eram poucas, e me irritou o fato de o menino ter mudado tão rapidamente para outra menina depois da briga. Decidi que criaria a criança com meus próprios esforços, especialmente comigo ao lado da minha avó, que sempre me ajudava. Quando Anthony nasceu, decidi imediatamente dar a ele o nome do meu pai, porque ele se parece muito com ele, e você mesmo pode ver isso. Até mesmo uma verruga no mesmo lugar. Nesse momento, a jovem fez uma pausa e olhou com carinho para o filho, que ainda estava explorando o carro. Sarah então se voltou para seus convidados e continuou sua história. Anthony nasceu fraco e teve uma doença grave. Nós lidamos com a avó dele juntos, mas depois ela foi embora e todo o fardo caiu sobre meus ombros. Vou lhes dizer logo de início que foi muito difícil financeiramente, mas recorrer ao filho dela para conseguir dinheiro não permitia orgulho. E então o menino piorou, foi hospitalizado e lhe foi dito para procurar dinheiro, e onde ele poderia conseguir uma quantia tão grande de dinheiro? Foi então que decidi procurar seu filho. Eu estava com medo de ir até vocês, porque achei que não acreditariam em mim, que diriam que eu tinha um filho e reivindicariam direitos. A jovem fez uma pausa e olhou para o casal, que estava ouvindo atentamente. Sarah desviou o olhar da criança e voltou a falar: "Seu filho prometeu me ajudar, embora tenha me chamado de estúpida por acreditar em Julia. Fui eu quem descobriu recentemente que ele estava morando sozinho todo esse tempo.
Ele tentou começar relacionamentos com garotas, mas não deu certo, e eu nem tentei encontrar minha alma gêmea, porque estava ocupada cuidando do bebê. Anthony trouxe dinheiro, perguntei a ele onde havia conseguido uma quantia tão alta, mas o cara estava brincando. Eu o vi umas 3 vezes e depois ele desapareceu. Nenhum telefonema, nenhuma visita e achei que ele não precisava mais de nós. Eu até esperava que pudéssemos formar uma família com ele, mas eu estava errado. Essa é basicamente a história toda. Depois da história de Sarah, todos os adultos se calaram, e só se ouvia a voz alegre da criança brincando com o carro. Lucy olhava para seu neto com atenção e, ao mesmo tempo, com carinho. E foi só depois de um tempo que a convidada disse: Você é mesmo uma criança boba, você realmente é uma garota boba. Deveria ter contado inicialmente ao seu escolhido sobre essa lida e não chegar às suas próprias conclusões incompreensíveis. Não posso esconder que Anthony, após o término do namoro com você, tentou estabelecer um relacionamento com ela por algum tempo, mas não deu certo. Mas agora é tarde demais para falar sobre isso, porque o passado não pode voltar, assim como Anthony. Depois dessa frase, a proprietária congelou, olhou perplexa para Lucy e pediu que ela explicasse o que significava não ter Anthony. A senhora sorriu tristemente e lágrimas brotaram em seus olhos. Ela disse em voz baixa que apenas parte da mensagem havia sido dita. Sarah ainda estava olhando incompreensivelmente para sua interlocutora. Lucy percebeu que havia assustado a garota, então continuou a falar baixinho: Anthony foi morto por hooligans. Como dizem, ele estava no lugar errado, na hora errada. E ele a amava o tempo todo. Ele pediu ao meu avô e a mim para ajudá-la, e nós adoraríamos, porque seu filho é parte do nosso filho. E nós, como vocês, não temos mais ninguém. Todos nós temos que nos unir, pois precisamos que Anthony se recupere. Suponho que a senhora não se opõe a essa sugestão. Sarah cobriu o rosto com as mãos e chorou em silêncio. Ninguém disse mais nada à jovem, pois o casal percebeu que a proprietária precisava de tempo para receber a mensagem de pesar. A garota tentou se recompor, mas suas emoções estavam à flor da pele e ela não conseguiu se conter e chorou muito. O menino olhou com medo para a mãe e chorou também. Naquele momento, Lucy se levantou e se aproximou de Sarah, abraçou a mãe de seu filho e pediu que ela se acalmasse para não assustar o filho. A moça acenou com a cabeça em sinal de agradecimento e abraçou a mãe de Anthony também. Em seguida, a jovem pronunciou: Vocês são sempre bem-vindos, pois são os avós de Anthony. E eu ficaria muito grata se pudéssemos ser parentes de vocês. Eu adoraria chamá-los de mamãe e papai. E vou explicar ao meu filho quem são vocês, para que ele os veja como família. É maravilhoso que vocês tenham tomado essa decisão, porque Anthony está no céu e tenho certeza de que ele está vendo tudo e está feliz por nós. E eu adoraria chamá-la de filha, mesmo tendo perdido um filho, mas em troca o Senhor me deu uma filha e um neto. Sarah abraçou John e o convidado novamente e disse: Posso lhe pedir apenas uma coisa? Eu quero ir ao túmulo de Anthony para falar com ele, mas gostaria de fazer isso sozinha. Vocês entendem, não entendem? Claro que entendemos. Você tem muito o que conversar com Anthony. Mas quero acrescentar que nosso filho só deseja que você seja feliz no futuro, portanto, tente prometer isso a ele. Eu entendo e farei isso. E, por favor, me perdoe por tudo. Eu sou culpada por muitas coisas, disse Sarah calmamente. Mas não se culpe. Você está começando uma vida nova, onde tem um filho e paz, e se Deus quiser, no futuro encontrará um ente querido, com quem nos dará também uma neta, respondeu Lucy carinhosamente e depois chamou o neto. Assim que a criança chegou, ela disse a ele: Vou lá, neto. Eu sou sua avó, e ao meu lado está seu avô, e nós nos veremos com frequência. E tenho certeza de que você nos contará sobre suas novidades no jardim de infância. Seu avô e eu ficaremos interessados em saber tudo sobre você. Alguns dias depois, Sarah foi ao cemitério com John, e a vovó ficou com o pequeno Anthony. Assim que a jovem se viu perto do túmulo, ela pediu ao homem mais velho que a deixasse em paz. John não hesitou em atender ao pedido da moça, afastando-se para não interferir em sua comunicação com o falecido. A jovem se agachou cuidadosamente e colocou um lindo buquê de rosas artificiais sobre o túmulo. Em seguida,
ela limpou gentilmente a fotografia com as costas da mão e começou a falar baixinho: "Olá, Anthony. Eu não esperava encontrá-lo aqui. Eu sonhava em encontrá-lo novamente, e veja como as coisas aconteceram. Agora você está no chão molhado e eu estou indo até você. Se as coisas pudessem ser mudadas, eu daria tudo para isso, exceto nosso filho. Fico feliz que você o tenha visto algumas vezes nesta vida. Agora, por acaso, estaremos em contato próximo com os pais dele e isso é mérito seu e de mais ninguém. Sua mensagem trouxe John e Lucy até mim. E agora nosso filho terá a voz. Sua mãe me disse que você me desejou felicidade e eu lhe agradeço muito por isso. Eu juro aqui agora que definitivamente me tornarei uma pessoa feliz e que você, olhando para mim e para meu filho, está feliz por nós. E mais uma coisa, prometo que nunca vou esquecê-lo, pois tem uma parte de você crescendo. Espero realmente que não guarde rancor de mim, mas é nossa culpa que nossos caminhos tenham se separado. Mas agora é tarde demais para falar sobre isso. Tudo o que tenho a fazer é erguer minha cabeça com orgulho e seguir meu caminho. E é o que farei. E agora vou me despedir de você e chamar seu pai, ele também está aqui comigo. Depois dessas palavras, a jovem chamou Juan e o convidou para ir ao túmulo de seu filho. O velho também colocou um buquê de flores artificiais, curvou-se e beijou a foto no monumento e só então falou: "Olá, filho. Quero lhe agradecer pelo seu neto, ele é igualzinho a você não só na aparência, mas também no comportamento. Nós mantivemos apenas uma parte do seu endereço, mas é melhor para você no céu. Agora, sua mãe e eu o visitaremos com frequência, se pudermos. Sei muito bem que você me ouve agora e está feliz por termos nos tornado uma família. Você sabe que não gosto muito de discursos, então vou lhe dizer que você estará sempre em nossos corações, que nós o amamos e que nunca o esqueceremos. E agora é hora de voltar para o menino travesso, que provavelmente já alimentou a avó com suas histórias sobre a vida cotidiana no jardim de infância. E uma última coisa. Obrigado pelo dinheiro, ele realmente ajudou seu filho. Você fez o que achava certo. Às vezes, na vida, é preciso tomar decisões difíceis e você sabe exatamente do que estou falando agora. Isso é tudo o que tenho a dizer. Até a próxima vez. John se voltou para Sarah e se ofereceu educadamente para ir para casa. A jovem acenou com a cabeça em agradecimento e abraçou o homem mais velho com ternura, sussurrando para ele: "Obrigada, papai, e eu agradecerei à minha mãe em casa. Agora vamos nos apressar, está ventando muito lá fora." Os dois adultos caminharam em silêncio em direção à saída do cemitério. Cada um deles estava pensando em outra coisa. Sarah estava feliz por poder dizer o que pensava no túmulo. E o velho queria chegar em casa o mais rápido possível para brincar com o neto. Depois de algum tempo, John e a garotinha chegaram em casa, onde Lucy os aguardava e teve tempo de assar um pato com maçãs e ferver alguns grãos para o bebê. Logo os adultos puseram a mesa, sentaram o pequeno Anthony em um lugar de honra e começaram a comemorar o reencontro. Depois que todos comeram, Sarah foi até Lucy e a abraçou com ternura, depois a beijou no rosto e disse: "Você é a mãe mais maravilhosa do mundo, você é a mãe mais maravilhosa do mundo, seu filho me disse isso. Ele ficou muito orgulhoso de você e, de agora em diante, também vou me dirigir a você apenas como mamãe. E também quero me tornar como você. Porque você é uma mulher muito sábia." E Anthony não se orgulhava em vão de você e do pai dele. E essas não são palavras inventadas que seu filho me disse: "Obrigado, mamãe, por tudo." Lágrimas vieram aos olhos de Lucy após essas palavras, e ela disse de forma ligeiramente audível: "Eu sei que meu filho era um bom homem e agradeço a você também por suas palavras calorosas. Espero sinceramente que seu filho também seja um homem digno na vida. Eu amo você, minha filha. E não se esqueça de que você prometeu que meu filho seria feliz, nós também o queremos com o pai dele, e a promessa deve ser cumprida. Temos esse lema em nossa família, então você terá que aceitá-lo, não há outra maneira." Então as duas mulheres se abraçaram e riram alegremente. O chefe da família se aproximou delas e perguntou, perplexo, o que havia sido tão engraçado. Sarah, vendo a incompreensão do proprietário do apartamento, riu ainda mais. Olhando para a mãe, o pequeno Anthony caiu na gargalhada, e os demais adultos seguiram o exemplo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.